Como fazer alguém gostar da sua conversa? Bom, é um tema muito interessante que eu pensei agora e vou fazer hoje para vocês. Partindo do pressuposto que eu esqueci de, acho que falar em algum dos vídeos sobre sedução, eu lembrei de um conceito muito importante. Pessoas não se apaixonam por pessoas. Pessoas se apaixonam por sensações, por emoções. Pessoa não se apaixona por quem você é. A pessoa se apaixona pela sensação que ela tem ao estar com você. Seja ela qual for a sensação. Partindo desse ponto, não existe eu querer fazer algo por mim para querer afetar a outra pessoa. Existe eu fazer algo pela outra pessoa com a intenção de afetar ela. Por exemplo, não existe eu querer falar muito para fazer a pessoa querer gostar da minha conversa. Existe eu querer fazer a pessoa falar muito para ela gostar de mim na conversa. Entende? E qual o melhor assunto que você tem com alguém? Partindo desse pressuposto, não esqueçam dessa base. Pessoas não se apaixonam por pessoas, se apaixonam por emoções. O melhor assunto que você tem com alguém é sobre outra pessoa. As pessoas vivem num mundo onde elas são as mais importantes. A maioria dos pensamentos das pessoas são sobre elas, não é sobre você. O tímido, ele tem esse erro de pensar que a maioria dos pensamentos das pessoas é sobre ele, quando na verdade não. A maioria dos pensamentos das pessoas são sobre elas mesmas. Por quê? Se eu sou tímido, eu penso muito sobre mim. Se outra pessoa tem os problemas dela, ela vai pensar muito sobre ela também, não em mim. Entende? Possa ser que ela até me julgue, o medo do julgamento ele é real. Mas ele é irrelevante. Por quê? A pessoa pode até te julgar em um certo momento, mas ela não vai ficar pensando sobre você. Porque ela tem problemas mais importantes que você. Partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar que as pessoas são narcisistas por natureza. Elas gostam de si mesmas. A pessoa que você mais gosta no mundo é você mesmo. A pessoa que eu mais gosto no mundo sou eu. Não tem outra. Não tem outra. Então, qual assunto que você tem para ter com elas, para elas quererem falar muito, é sobre elas. Vamos voltar para a sedução. Vamos voltar rapidão para a sedução. Como escolher a vítima perfeita? Como saber que alguém tem um mínimo de interesse em você? Como saber qual pessoas gastar suas cartas? É simples. Segundo a arte da sedução, a pessoa que mais está propícia a se encantar por você é a pessoa que mexe com você de formas que palavras não conseguem explicar. Aquela pessoa que quando ela chega, acontecem umas reações dentro do seu corpo que você não consegue explicar em palavras. É algo surreal. Essa é a palavra, surreal. Essa é a pessoa mais propícia. Por quê? Existem diferentes personalidades sedutoras, mas a maioria delas inclui o desejo no meio. Tipo, você precisa desejar aquela pessoa. E as formas como você demonstra isso faz ela ficar enfeitiçada por você. As pessoas, lembrando, as pessoas gostam delas mesmas. Se eu gosto dessa pessoa e ela gosta dela mesma, concorda que o meu gostar nela faz ela querer gostar de mim? Não necessariamente, mas tende a ela querer gostar de mim. Tipo, pô, se fulano gosta de mim e eu gosto de mim, a gente tem algo em comum. Se a gente tem algo em comum, concorda que é mais fácil a gente criar qualquer coisa? Tipo, concorda que é mais fácil a gente conseguir ter uma sedução muito mais excitante? É óbvio isso. É óbvio. Mas muita gente se esquece. De novo, pessoas não se apaixonam por pessoas. Se apaixonam por sensações, emoções. Sabendo disso, você vai focar nisso quando for conversar com a próxima pessoa. Você vai fazer ela falar muito dela. Você vai fazer ela te dar armas. Você vai se armar com o que ela disser. Você vai saber onde pisar. Você vai saber qual caminho seguir. Se ela ama carro, eu vou falar mais sobre carro. Eu não vou dizer que eu sou um especialista em carro, mas eu vou perguntar. Qual carro você mais gosta? Por que você mais gosta desse carro? O que esse carro te lembra? Ah, lembra minha infância, porque meu pai tinha um. E a sua relação com seu pai? Claro que não é nesse nível. Não é tipo, bum, de uma hora para outra.
São passos, entende? Você também tem que ter senso. Existe um conceito que eu estudei sobre inteligência social que se chama iPod. Basicamente, o cara segue essas características e ele se torna um sedutor naturalmente. iPod, o que é? O cara ser imprevisível, o cara ser perspicaz, que é o que eu estou dizendo agora. Você tem que saber o momento certo de falar tal coisa. Não existe qualquer coisa falada em todo momento. Existe um momento certo para falar tal coisa. E quando você acerta esse timing, a presença que você cria, o efeito que você cria na outra pessoa é muito surpreendente. Um exemplo disso é a piada. A piada é um timing. Você faz uma piada merda, num time perfeito, acertou, todo mundo riu. Faz uma piada muito boa, no momento errado, todo mundo te condena. Imprevisível, perspicaz, ousado para desafiar, para se desafiar e desafiar a outra pessoa. Fazendo isso, gera emoções nela. Pessoas não se apaixonam por pessoas, se apaixonam por emoções. Ousado. E o D, desapegado ao jogo. Desapegado às reações. Desapegado ao julgamento. Desapegado ao barulho que o vizinho faz infernal todo dia. iPod. Imprevisível, perspicaz, ousado e desapegado. A maioria das pessoas está imersa no mundo delas. A maioria das pessoas vive vendo e fazendo a mesma coisa todo santo dia. Quando você é imprevisível, você quebra esse padrão. Qual a melhor forma de chamar a atenção de alguém quebrando o padrão de uma forma boa? Claro que não é se pintando de palhaço e indo conversar com a pessoa, não. Quebrando o padrão de uma forma boa, fazendo algo que você nunca fez. Se você faz sempre a mesma coisa, experimenta fazer algo diferente. Se você vai no mesmo local todo dia, experimenta em outro local. Se você lê o mesmo livro toda semana, experimenta ler outro tipo de livro, outro gênero. Se você fala sempre da mesma maneira, experimenta falar de outro jeito. Experimenta mudar o tom de voz. Experimenta mudar os teus gestos. Se você corta o cabelo sempre da mesma forma, experimenta mudar. Olha, ó. Experimenta fazer diferente. Imprevisibilidade. Não é uma característica só para você ser sedutor, é uma característica para a vida. Pessoas que não mudam estão fadadas ao fracasso. Se você pegar toda a filosofia de Nietzsche, por exemplo, ele diz que tudo é o devir, tudo está a vir a ser. Não existe nada estático. Tudo tem o seu devir, tudo está a vir a ser alguma coisa. Como que o ser humano é estático? Será que você não está sendo muito estático na sua vida? Se questione. Se questione. E transpasse isso na conversa. Transpasse isso para outra pessoa. Você vai ver que a sua conversa vai mudar completamente. Você vai se descobrir. Você vai se descobrir falando de assuntos que você nunca falou antes. Que você faça, caramba, velho, que interessante isso. Como é que eu não sabia disso antes? Eu tava focado muito em mim. Eu tava sendo muito narcisista como a maioria das pessoas. E eu não dava a possibilidade da pessoa falar. E quando ela falou, ela me deu as armas que eu queria para levar ela pro meu objetivo. Porque eu tirei a atenção de mim. Eu olhei pro lado. Eu olhei pra pessoa. Compreende a profundidade disso? Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então, na próxima vez que você for conversar com alguém, quiser ter uma conversa de verdade, uma conversa profunda, porque hoje em dia eu acredito que as pessoas não conversam. As pessoas falam em cima das outras. Elas não conversam. Elas falam em cima das outras. Se você quiser ter uma conversa de verdade, cara, você não sabe quão poderoso é ter uma conversa de verdade com alguém. Você não sabe o quanto isso pode transformar o dia da pessoa tendo uma conversa de verdade com alguém. Você não sabe o quão apaixonante é, o quão sedutor é, o quão marcado você vai ficar com alguém. Se você tirar essa máscara de que a gente é mais importante, de que a gente tem que ser narcisista, de que só os nossos interesses importam, de você ser imprevisível, de você ser ousado, de você ter coragem de fazer algo diferente. Você vai... É nítido. Não precisa de muito tempo. No mesmo momento, eu posso garantir pra você que você e a pessoa que você está conversando vão sentir algo diferente. Algo diferente. Para encerrar,
Pessoas não se apaixonam por pessoas. Pessoas se apaixonam por emoções. Muito obrigado pelo vídeo. Deixe seu comentário e me fale se ele gerou valor para você. Tamo junto.